E a gente segue falando sobre esporte, mas agora sobre um assunto extracampo. Quero chamar agora o Vinícius Serra para a gente continuar com este assunto sobre esporte. Olha, Vinícius, o técnico Cuca do Corinthians tem sido aí muito criticado desde a sua chegada ao time por uma condenação de estupro há 30 anos atrás na Suíça. E apesar da repercussão negativa por parte da torcida, o treinador disse que deve seguir no comando da equipe. Conta pra gente. Pois é, Elias, essas críticas, elas aconteceram até mesmo antes do anúncio oficial, quando foi considerada a possibilidade do Alex Estiva, o Cuca, como ele é conhecido no meio do futebol, ser treinador da equipe do Corinthians. E mesmo depois de ser confirmado, agora oficialmente ele tendo o primeiro jogo, parte da torcida ainda critica a contratação do treinador. Ele foi condenado em 1989 na Suíça por estupro de uma menina de 13 anos, né? De estar envolvido num caso de uma menina, de um caso de estupro de uma menina de 13 anos. Na época ele era jogador do Grêmio, tinha ali por volta dos seus 24 anos. Ele e outros jogadores foram, segundo a polícia local na época, acusados deste caso após terem levado uma menina para o quarto dos jogadores. Ele chegou a ser detido por um tempo e depois, quando veio para o Brasil, ele foi condenado, mas não chegou a cumprir pena lá na Suíça. Aqui no Brasil, os nacionalizados brasileiros não são extraditados para esse tipo de pena, para cumprir nestes casos. Então, ele chegou a cumprir este regime apenas em liberdade. O Cuca, depois disso, virou treinador, tem muitos títulos aqui no Brasil. E em 2021, ele chegou a falar sobre o assunto, ele nega que tenha cometido o ato sexual com a menina, né? Ele até diz que esse caso precisa ser explicado melhormente, dizendo também que ele foi condenado apenas por envolvimento ali, por levar uma menor para o quarto. Bom, ontem as jogadoras do Corinthians, elas prestaram uma nota oficial que dizia o seguinte: estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas, não é uma frase qualquer, é acima de tudo um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser corintiano significa viver e lutar por direito de todos. Respeita as minas, principalmente, é uma campanha que é muito levada pelas jogadoras, pelo time feminino do Corinthians, mas também um nome geral, né, da equipe corintiana. Então, é um assunto que tem sido muito criticado. Hoje à noite tivemos novos protestos em frente à sede do Corinthians a respeito ao nome do treinador. Ele não chegou a falar a respeito sobre esse assunto diretamente, desde que chegou na equipe do Corinthians, mas na entrevista pós-jogo, dizendo esportivamente, ele disse que vai continuar na equipe do Corinthians. Elias. Obrigado pelas informações, Vinícius. Até mais.